pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso, tá? Esse foi o livro escolhido por vocês, o mais votado, né, na última enquete de desafio literário. Então, gente, participem sempre, votem bastante, porque já tá rolando a enquete do mês que vem, então você já pode, né, sempre que a gente inicia um aqui, eu já boto a enquete do próximo pra gente poder dar tempo para vocês me ajudarem a escolher o próximo, tá bom? Então é isso, antes de mais nada vou pedir like, vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também que você comente aqui o que você está achando da leitura. Se você já leu A Vida Secreta dos Escritores, o que você achou da história? Eu, até o momento, estou gostando bastante, está sendo uma experiência muito diferente de tudo que eu já tive, porque realmente é uma escrita super diferente, é essa maneira com que ele escreve, porque é como se ele tivesse, não sei o que vocês estão achando, mas né, até esse momento aqui que a gente já leu, um dos o narrador aqui, o Rafael, né, que é o principal aqui, ele tá, ao mesmo tempo que ele está narrando os fatos, ele também já está escrevendo uma nova história, né, ele também é escritor, então... E aí a gente já tá descobrindo várias pontas que eu acredito que lá na frente tudo vai se conectar e vai fazer sentido. Eu acho que é isso. Mas é isso. A gente tem que dar continuidade, né, na sequência aqui na leitura para poder ver se as coisas realmente se encaixam como eu acho que vão se encaixar, né? Então assim, ó, vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir a edição essa daqui, tá bom? Que está disponível nas livrarias. Vou deixar o link da Amazon para você adquirir essa edição aqui, tá bom? Mas você também pode assinar a tag utilizando o meu código. Vou deixar aqui embaixo também, que aí você ganha 30% de desconto, tá bom? Na primeira caixinha, tá? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos ver o capítulo 7. E para recapitular, gente, bem rapidamente aí, a gente vê... Se você caiu de paraquedas aqui... Vai na playlist e assiste desde o começo, tá bom? Senão você não vai entender o que tá acontecendo. Mas eu vou dar aquela resumida que eu sempre dou. A gente tem aqui, então, várias coisinhas aconteceram. E a gente começa eu pelo menos, comecei a ter teorias sobre, tá? Mas eu ainda não vou falar porque pode ser que nesse capítulo a gente se surpreenda, enfim, tem algum plot, alguma coisa. Mas assim, a gente tem os personagens que entraram aí na história. E a gente tem tanto Nathan Fowler, né, o escritor recluso lá, escondidinho, no cantinho dele, quanto o Rafael. Eles estão começando a ter uma relação ali, que eu acredito que vai ser bem bacana, porque a princípio o Nathan não queria ter que conversar com ele. Mas depois a gente viu que ele... né, tá se abrindo aos poucos aí pro Rafael, né? Aquela dureza que ele tinha, né? De não falar com ninguém, de não falar, né, mencionar sobre os livros e tal, enfim. Ele começou a mudar isso. Isso é legal, né? Mas vamos lá. Capítulo 7 se chama O Sol por Testemunha. E aí... A citação, na verdade não é uma citação, é uma frase aqui, aqui há dragões, tá? Tá assim, gente, ó, tá entre parênteses, tá vendo? Porque tá num idioma que eu desconheço, tá? E aqui embaixo tá escrito por quê, ó, tá vendo? Tem um rodapézinho que tá dizendo assim: expressão latina utilizada na cartografia medieval para indicar territórios desconhecidos ou perigosos. Legal, né? Então... Aqui há dragões, é uma expressão latina, beleza? Então vamos lá. Ponta sudoeste da ilha. Matilde Money bateu a porta da picape, ligou o motor e deu meia volta no caminho pedregoso. De fora, o bed and breakfast que a jornalista ocupava lembrava um cottage inglês. Uma casinha em chaimel, com telhado de colmo e fachada de pedra calcária coberta por rosas trepadeiras. Nos fundos abria-se um jardim selvagem que chegava até uma velha ponte com 2 arcos e levava à Península Santa Sofia.
Eu tinha ido à costa sul da ilha apenas 2 vezes. Na primeira, para ver o mosteiro onde viviam as beneditinas, e na segunda, ao lado do Engie Agostini, no dia em que o cadáver de Apolline foi encontrado perto de Tristana Beach. Quando desembarquei na ilha, Aldebert me explicou que, historicamente, aquela parte de Belmont era a região preferida dos anglófonos, e era justamente com uma velha irlandesa que Matilde estava hospedada. A casa pertencia há muitos anos a Colleen Dunbar, uma arquiteta aposentada que completava sua renda mensal alugando o quarto do primeiro andar, segundo o modelo Bed and Breakfast. Para chegar até lá, troquei a bicicleta. Estava exausto da ida à casa de Fowles por uma scooter elétrica alugada na frente do Ed's Corner e escondia atrás de um arbusto. Precisei negociar com Aldebert para ter a manhã livre. O livreiro estava cada vez mais inquieto, como se carregasse nos ombros toda a miséria do mundo. Esperando que o caminho ficasse livre, desci os rochedos num ponto em que eles não mergulhavam tanto na vertical. E de meu posto de observação contemplei a beleza assombrosa daquele canto selvagem, sem perder de vista o cottage. 20 minutos antes eu tinha visto a velha Dunbar saindo de casa. Sua filha viera buscá-la de carro para levá-la às compras. Matilde também se preparava para sair. Sua picape se afastou da propriedade e virou para o oeste, num ponto onde a estrada se tornava plana e retilínea. Esperei que estivesse fora do meu corpo de visão para sair do meu esconderijo. Escalei as rochas e me dirigi ao cottage. Uma rápida olhada em volta me tranquilizou. Não havia nenhum vizinho ao redor. O mosteiro devia estar a mais de 100 metros de distância. Apertando bem os olhos, distingui 3 ou 4 religiosas trabalhando na horta. Mas assim que eu contornasse os fundos da casa, elas não poderiam mais me ver. Para ser sincero, eu não estava muito à vontade com a ideia de fazer algo ilícito. A vida inteira fui um prisioneiro voluntário da síndrome do bom aluno. Era filho único de uma classe média em frágil equilíbrio orçamentário. Os meus pais sempre investiram muito tempo, energia e o pouco dinheiro que ganhavam para que eu fosse bem nos estudos e para que fosse uma boa pessoa. Desde cedo, boa pessoa entre aspas, né? Desde cedo fiz de tudo para não os decepcionar e para evitar asneiras. E esse lado escoteiro se tornara uma segunda natureza. Minha adolescência havia sido um longo, tranquilo rio. Eu talvez tivesse fumado 3 cigarros no pátio da escola aos 14 anos. Passado em 2 ou 3 sinais vermelhos com a minha scooter. Gravado alguns filmes pornôs no Canal Mais e quebrado a cara de um sujeito que me derrubava com força no futebol. Mas não mais do que isso. Na faculdade, mesma calmaria, tive 2 bebedeiras. Achei nas minhas coisas a caneta tinteiro de madeira de um colega da escola de comércio e roubei um George Cinnamon na livraria Lowell e Cotte na Boulevard Montparnasse. A livraria fechou pouco depois. E toda vez que eu passava na frente da loja de roupas que a substituíra, perguntava-me se teria algo a ver com aquela falência. Eu nunca tinha fumado maconha ou usado qualquer tipo de droga. Para falar a verdade, não saberia nem como consegui-las. Não era festeiro, precisava de 8 horas de sono por noite e fazia 2 anos que trabalhava todos os dias, inclusive nos finais de semana e nas férias, escrevendo meu livro ou em empregos que pagassem o aluguel e me permitissem comer. Se vivesse num romance, poderia encarnar à perfeição o personagem de um jovem ingênuo e sentimental que amadurece graças às suas investigações e peripécias. Avancei na direção da porta, tentando parecer tranquilo. Todo mundo me dizia que em Belmont as pessoas nunca trancavam as portas de casa. Girei a maçaneta que lamentavelmente nem se mexeu. Mais uma lenda que os habitantes da ilha deviam contar aos turistas e aos pobres crédulos como eu. Ou talvez a descoberta do cadáver de Apolline a poucos quilômetros dali tivesse levado o jornalista a ser mais precavida. Eu precisaria entrar arrombando. Olhei para a porta envidraçada da cozinha, mas ela me pareceu de um vidro espesso demais para que eu conseguisse quebrá-la sem me machucar. Voltei aos fundos da casa. Ao longe, as religiosas pareciam ter deixado a horta. Tentei me encorajar. Bastava encontrar um vidro menos resistente e quebrá-lo com uma cotovelada. Num terraço construído às pressas, a irlandesa havia instalado uma singela mesa de teca
acinzentada e 3 cadeiras que o sol, a chuva e a brisa marinha tinham deixado completamente carcomidas. E foi ali, atrás daquela sala a céu aberto, que tive a boa surpresa de ver que um dos batentes da porta-janela ficara aberto. Bom demais para ser verdade? Entrei na casa. O interior era calmo e superaquecido. Pairava no ar um cheiro morno e adocicado de torta de maçã com canela. A decoração era harmoniosa, ambiente aconchegante, estilo British, com velas em profusão, mantas escocesas, cortinas floridas, tapeçarias românticas e os pratos pendurados na parede. Eu estava prestes a subir ao primeiro andar quando ouvi um barulho. Virei-me e vi um dog alemão vindo em minha direção. Ele parou a menos de 1 metro, em posição de ataque. Era uma enorme massa de músculos e pelagem escura e lustrosa que chegava à altura do meu baixo ventre. As orelhas estavam em alerta e ele me encarava com olhos ameaçadores e rosnava assustadoramente. Em volta ao pescoço tinha uma espécie de medalhão no qual se podia ler Little Max. Um nome que deve ter sido bonitinho quando ele tinha 2 ou 3 meses, mas naquele momento parecia bem pouco apropriado. Tentei bater em retirada, mas isso não impediu o cachorro de se precipitar na minha direção. Afastei-me na última hora e corri para a sacada, subindo os degraus de 3 em 3, sentindo o colosso prestes a cravar os dentes na minha perna. Num último esforço, cheguei ao fim da escada e entrei na primeira peça que encontrei. Fechei a porta atrás de mim, literalmente no focinho do animal. Enquanto ele arranhava com latidos furiosos, recuperei o fôlego e tentei me acalmar. Por um golpe de sorte, enfim, maneira de falar, porque afinal eu quase tinha perdido um pé, vi-me claramente no quarto de Matilde. Era uma espécie de JK, com vigas aparentes em madeira clara, assombrada pelo fantasma do estilo Laura Ashley. Buquês de flores secas estavam dispostos sobre os móveis patinados em tons pastéis. Motivos campestres e bucólicos ornavam as cortinas e a colcha. Mas Matilde havia transformado o bed and breakfast num estranho gabinete de trabalho. Um perfeito war room dedicado a uma obsessão, Nathan Fowles. A poltrona capral de veludo rosa submergia sob livros e pastas. A mesa principal tinha sido transformada em mesa de trabalho, a linda penteadeira em móvel para a impressora. Enquanto o Little Max continuava agitado atrás da porta, comecei a ler os documentos. Estava claro que Matilde Money fazia uma verdadeira investigação sobre Fowles. Não havia um computador em cima da mesa, mas encontrei dezenas de artigos impressos e sublinhados com marca-texto. Eu conhecia aqueles papéis. Eram os que sempre resultavam de uma busca na internet. As mesmas velhas entrevistas dos anos 1990, realizadas antes que Fowles parasse de escrever. 2 artigos de referência, um do New York Times de 2010, intitulado The Invisible Man, e outro da Vanity Fair, norte-americana, de 3 anos atrás. Fowles ou False, e vice-versa. Matilde também tinha sublinhado vários trechos dos 3 livros do escritor e imprimido várias fotografias de Nathan, principalmente capturas de tela de sua última participação no programa de Bernard Pivot, Bouillon de Culture. Por uma razão que eu ignorava, a jornalista tinha guardado grandes zooms dos sapatos que Fowles usava durante o programa. Repassei seus papéis com mais atenção em sites especializados. Matilde havia encontrado o modelo exato daqueles sapatos. Botas Weston, modelo Cambre 705, de couro marrom e elástico no cano. Cocei a cabeça. O que era aquilo? A jornalista não estava escrevendo mais um artigo sobre o recluso da ilha Belmont? A pesquisa que fazia sobre Fowles lembrava uma investigação policial. Mas quais eram suas motivações? Abrindo as pastas de papelão que se acumulavam sobre a poltrona Crapaude, fiz outra descoberta. Fotografias tiradas com teleobjetiva de um homem que se movimentava por vários lugares. Um magrebino de cerca de 40 anos, de camiseta e jaqueta jeans. Reconheci o cenário na mesma hora. Essone, mais especificamente a cidade de Évry. Impossível se enganar. As fotografias eram suficientemente numerosas. A Catedral de Arquitetura Duvidosa, o Centro Comercial Évry 2, o Parque Quibus, a esplanada da estação Évry Concorrones. Em meu último ano de escola de comércio, tive uma namorada que morava nessa cidade. Joana
Pawlowski, terceira princesa do concurso Miss Île-de-France 2014. O rosto mais lindo que se podia imaginar. Grandes olhos verdes, cabelos loiros, bem poloneses, suavidade e graça em todos os gestos. Eu, com frequência, a acompanhava até a sua casa depois das aulas. E durante o trajeto interminável, o RERD, saindo da Gare du Nord até Évry, eu tentava convertê-la à religião da leitura. Eu lhe dava meus livros preferidos, o Romance Inacabado, o Russardo do Telhado, Bela do Senhor, mas nenhum funcionava. Joana tinha o físico da heroína romântica. Tinha tudo menos o romantismo. Eu era um sonhador e ela era pé no chão, totalmente ancorada à realidade das coisas, ao passo que o meu território era o dos sentimentos. Ela me deixou ao mesmo tempo que trocou os estudos pelo emprego numa joalheria num centro comercial. E 6 meses depois convidou-me para um café e anunciou que ia se casar com Jean-Pascal Péchard, o JPP, um dos responsáveis pelo setor do hipermercado do mesmo centro comercial. Os poemas que eu continuava escrevendo a ela tinham pouco efeito diante da loja de Sauvigny-sur-Orge que JPP comprara, endividando-se por 25 anos. E para consolar a minha vaidade ferida, disse para mim mesmo que um dia ela se arrependeria, quando me ouvisse falar do meu primeiro romance no programa Le Grand Librairie. Mas eu fiquei arrasado. Sempre que pensava em Joana, ou vi uma foto dela no meu telefone, eu precisava de um bom tempo para admitir que a delicadeza dos seus traços não tinha nada a ver com a delicadeza do seu espírito. Porque os dois estariam ligados. Aliás, era uma falsa evidência que eu devia gravar como tal em meu cérebro para evitar futuros desabores. Um latido do dog alemão atrás da porta me tirou daquele devaneio e me lembrou da urgência da situação. Voltei a mergulhar nas fotos. Tinha a data de 12 de agosto de 2018. Impressa junto com a imagem. Quem as havia tirado? Um policial? Um detetive particular? A própria Matilde? E, acima de tudo, quem era aquele homem? De repente, num close em que se via melhor o rosto, eu reconheci. Era Karim Armani, com 20 anos e 20 quilos a mais. Depois da temporada na prisão, o ex-delinquente do Boulevard La Chapelle aparentemente vivia em Essonne. Em outras imagens aparecia falando com mecânicos, entrando e saindo de uma oficina da qual devia ser o gerente ou proprietário. Ele também teria se redimido como Apolline? Sua vida também estaria ameaçada? Eu não tinha nem tempo nem elementos para responder a essas perguntas. Hesitei em levar aqueles documentos. Para não deixar vestígios da minha passagem, decidi fotografar os mais importantes com o celular. As perguntas continuavam fervilhando em minha cabeça. Por que Matilde se interessava por Armani? Por causa daquela história da máquina fotográfica? Sem dúvida, mas qual a relação com Fowles? Na esperança de descobri-la antes de sair, fiz uma busca mais minuciosa no quarto e no banheiro. Nada embaixo do colchão, nas gavetas e nos armários. Levantei a tampa do reservatório de água da privada e sondei o piso com o pé. Estava instável em alguns pontos, mas não encontrei nada que pudesse servir de esconderijo. Em compensação, um dos rodapés caiu assim que eu toquei. E sem acreditar, agachei-me e passei a mão pela abertura e descobri um espesso pacote de cartas preso com um elástico. E quando fui examiná-las, ouvi um som de motor. Little Max parou de latir à porta e correu escada abaixo. Dei uma olhada através da cortina. Colin Dunbar e a filha estavam de volta. Tomado de pressa, dobrei o pacote de cartas e coloquei-o no bolso interno do casaco. Esperei que as duas mulheres saíssem do meu campo de visão e abri a janela que dava para o telhado da garagem. Dali pulei para a grama e com as pernas trêmulas atravessei a estrada correndo para pegar a scooter. Liguei o motor e ouvi latidos atrás de mim. O dog alemão começou a correr no meu encalço. A motinha elétrica se arrastou pelos primeiros metros, chegando com dificuldade aos 40 por hora. Mas uma bem-vinda encosta a fez pegar velocidade e me permitiu mostrar o dedo médio ao cachorro quando o vi desistir, voltando para casa com o rabo entre as pernas. Fuck you, Little Max. O sol estava alto e quente no céu, como se o verão tivesse voltado. O vento, morno, tinha perdido a força. Vestindo um short de algodão e uma camiseta do Blondie, Matilde pulava pelas rochas com facilidade.
A Baía dos Pinheiros era um dos lugares mais extraordinários da ilha. Um pequeno vale, profundo e estreito, escavado numa rocha de brancura ofuscante. O acesso a ela era difícil e exigia alguns esforços. Matilde estacionara o carro no aterro da Praia das Ondas e depois pegara o caminho escavado no granito como um labirinto. Levou uma boa hora de caminhada para chegar à baía. Em leve declive, o caminho acompanhava uma costa escarpada e muito recortada, que se abria em panoramas tão selvagens quanto fabulosos. Depois, a descida para o mar parecia um verdadeiro despenhadeiro. Os últimos metros eram os mais difíceis, talhados a pique, mas o esforço realmente valia a pena. Quando se chegava à praia, tinha-se a impressão de ter chegado ao fim do mundo e ao paraíso perdido. Água azul turquesa, areia amarela, sombra dos pinheiros e cheiro inebriante de eucalipto. Havia inclusive algumas cavernas ali perto, mas era proibido revelar sua existência aos turistas. Em forma de meia-lua, protegida aos ventos pelas falésias de granito, a praia não era muito extensa. Nos meses de julho e agosto, era possível se sentir sufocado pela grande afluência de banhistas, mas naquela manhã de outono o lugar estava deserto. Cerca de 50 metros à frente da baía, elevava-se uma ilha minúscula, uma ponta que se erguia aos céus e era chamada de Punta del Argo. Durante a temporada, adolescentes temerários se aventuravam a escalá-la de pés descalços e mergulhar no mar. Aquele era um dos ritos iniciáticos da ilha. Atrás dos seus óculos de sol, Matilde olhava fixamente para o horizonte. Fowles lançara a âncora do barco bem ao lado do pico rochoso. Os cromados de riva aquarama e seu casco de mogno envernizado brilhavam sob o céu da tarde. Por pouco não se pensava na Itália da Dolce Vita, ou numa enseada de Saint-Tropez dos anos 60. Ela lhe acenou de longe, mas ele não pareceu disposto a se aproximar da costa para que embarcasse. Se Maomé não vai à montanha... Afinal, ela estava de maiô por baixo, tirou o short, a camiseta, guardou-os na bolsa, que deixou ao pé do rochedo e levou apenas a pochete à prova d'água que protegia o seu celular. A água estava fria, mas límpida. Ela avançou mar adentro por 2 ou 3 metros e depois mergulhou sem hesitação. Uma onda gelada penetrou seu corpo, mas o frio se atenuou com as braçadas do nado. Ela tinha a riva aquarama em vista, ao pé do volante, com uma camiseta polo azul marinho e uma calça clara. Fowles acompanhava sua aproximação de braços cruzados. Sua expressão, velada pelos óculos de sol, era impenetrável. E quando Matilde estava a poucos metros de distância, ele lhe estendeu a mão, mas não pareceu hesitar 2 segundos antes de ajudá-la a subir a bordo. Por um momento pensei que fosse tentar me afogar. Talvez devesse ter feito isso, ele disse, oferecendo-lhe uma toalha. Ela se sentou no banco de couro azul turquesa, o famoso Pantone Aquamarine que dava nome ao barco. Que recepção! Ela exclamou, secando os cabelos, o pescoço e os braços. Fowles caminhou até ela. Esse encontro não foi uma boa ideia. Fui obrigado a usar o barco, apesar do bloqueio. Matilde abriu os braços. Se veio, é porque ficou curioso com a minha história. A verdade tem seu preço. Fowles estava de mau humor. Está se divertindo com tudo isso? Ele perguntou. Bem, quer saber o resto da história? Ou não? Se acha que eu vou implorar para que conte? Você tem mais vontade de contá-la do que eu tenho de ouvi-la. Muito bem, como quiser. Ela se preparou para mergulhar, mas ele a segurou pelo braço. Chega de infantilidades. Diga o que havia nas fotos encontradas na máquina fotográfica. Matilde puxou a alça da pochete impermeável que ela havia colocado em cima do banco. Desbloqueou o celular, abriu o aplicativo de fotos e colocou luminosidade no máximo antes de mostrar a Fowles as fotografias que havia selecionado. Essas são as últimas fotos, datadas de julho de 2000. Fowles examinou as imagens, passando a tela. Eram exatamente o que ele esperava, fotografias das férias do Havaí dos 2 criminosos que tinham perdido a máquina. Apolline e Karim na praia, Apolline e Karim nos ares, Apolline e Karim bebendo todas, Apolline e Karim fazendo mergulho. As outras imagens que Matilde lhe mostrou eram as mais antigas, datadas de um mês antes. Fowles abriu-as e elas o atingiram com um soco no estômago. Mostravam uma família de 3 pessoas festejando alguma data comemorativa. Um homem, uma mulher e um filho de cerca de 10 anos.
Era primavera, eles tinham jantado num terraço. A noite logo caíra, mas o céu ainda estava rosado, e atrás deles viam-se árvores. Era possível reconhecer os telhados de Paris e os contornos da Torre Eiffel. Olhe bem para esse garotinho, pediu Matilde, numa voz tensa, escolhendo uma fotografia em close. Protegendo a tela do sol, Follis deteve o olhar do menino. Rosto fino, olhos brilhantes atrás de um óculos de armação vermelha. Cabelos loiros desalinhados, a bandeira tricolor pintada nas bochechas. Ele usava a camiseta azul da seleção francesa de futebol e fazia com os dedos o V da vitória. Tinha um jeito doce, gentil e alegre. Sabe o nome dele? Ela perguntou. Follis fez que não com a cabeça. Ele se chamava Theo, ela disse. Theo Verneuil. Estava festejando seu 11º aniversário naquela noite. Era um domingo, 11 de junho de 2000, a noite da primeira partida da equipe francesa na Eurocopa. E por que você está me mostrando isso? Você sabe o que aconteceu com ele? Cerca de 3 horas depois que essa fotografia foi tirada, naquela mesma noite, Theo foi assassinado com um tiro nas costas. Follis não pestanejou. Ele passou a tela para examinar com mais atenção as fotografias dos pais do garoto. O pai, no auge dos 40, o olhar vivo, a pele bronzeada, a mandíbula voluntariosa, tinha uma certa segurança, uma vontade de agir e de seguir em frente. A mãe, uma mulher bonita com um coque sofisticado, parecia mais discreta. Sabe quem são? Perguntou Matilde. Sim, família Verneuil. Falou-se muito do caso à época, eu lembro bem. E do que você consegue se lembrar, mais exatamente? Com os olhos apertados, Follis coçou com o dorso da mão a barba que nascia. Alexandre Verneuil era uma figura de medicina humanitária, próximo da esquerda. Fazia parte da segunda onda dos French Doctors. Tinha escrito alguns livros e às vezes aparecia na mídia para falar de bioética e de ingerência humanitária. Pelo que eu lembro, foi justamente no momento em que o grande público começava a identificá-lo que ele foi assassinado em casa junto com a mulher e o filho. A mulher se chamava Sofia, disse Matilde. Eu disse, eu não lembro, ele falou afastando-se. Mas lembro muito bem que foram sobretudo as circunstâncias do assassinato que chocaram as pessoas. O assassino ou os assassinos entraram no apartamento dos Verneuil e mataram a família sem que a investigação jamais tenha conseguido apurar o motivo do crime ou o nome dos culpados. Em relação ao motivo, sempre disseram que foi um roubo, disse Matilde, aproximando-se da proa do barco. Relógios de valor e joias desapareceram, bem como uma máquina fotográfica. Follis começou a entender. Então essa é sua tese? Acredita ter encontrado os assassinos da família Verneuil graças a essas fotografias? Acha que Chapuis e Armani mataram os Verneuil num simples roubo? Que mataram um garoto por uns cacarecos? Faz sentido, não? Houve outro assalto no prédio na mesma noite, no andar de cima. O segundo pode ter dado errado. Follis se irritou. Não vamos retomar as investigações hoje, você e eu. E por que não? Na época, Pauline e Carinha arrombaram uma cacetada de apartamentos. Ele estava drogado até a medula. Eles precisavam de dinheiro o tempo todo. Nas fotos do Havaí, não tenho a impressão de que estivesse realmente especialmente drogado. Como acabaram com a máquina fotográfica se não a roubaram? Escute, não dou a mínima para essa história. E não vejo como ela pode me dizer respeito. A Pauline foi descoberta pregada a uma árvore a poucas amarras daqui. Não percebe que o caso Verneuil está ressurgindo aqui na ilha? O que quer de mim? Que você escreva o fim dessa história. Follis colocou para fora sua exasperação. Explique uma coisa. Que prazer sente em remexer essa história remota? Tudo isso porque um velho Zé Ninguém do Alabama enviou para você algumas fotografias antigas por e-mail? Sente-se investida de alguma missão? Nem um pouco, apenas gosto das pessoas. Ele a imitou, forçando a voz. Gosto das pessoas. Ridículo. Já se ouviu falando? Matilde contra-atacou. O que eu quero dizer é que não me sinto alheia ao destino de meus semelhantes. Follis começou a caminhar pelo barco. Nesse caso, escreva artigos para alertar os seus semelhantes das mudanças climáticas, da poluição dos oceanos, da extinção dos animais selvagens, da degradação da biodiversidade. Avise-os sobre o flagelo das fake news.
Valorize o contexto, o distanciamento, a perspectiva. Aborde temas como a educação e a saúde pública, que estão à beira do colapso, o imperialismo das grandes multinacionais, a situação das prisões e... Ok, Fowles, captei a ideia. Obrigada pela aula de jornalismo. Trabalhe com coisas úteis. Fazer justiça aos mortos é útil. Ele estacou e ameaçou-a com o indicador. Os mortos estão mortos. E nessa condição não estão nem aí para os seus artiguinhos, acredite. Quanto a mim, eu nunca escreverei uma linha sequer sobre esse caso. Nem sobre qualquer outro, aliás. Exasperado, Fowler se afastou e se sentou no posto de pilotagem. Atrás do para-brisa, no formato CinemaScope, perdeu-se na contemplação da linha do horizonte, como se desejasse ardentemente estar a milhares de quilômetros de onde se encontrava. Matilde voltou ao ataque, colocando o celular diante dos olhos dele, com a foto de Theo Varney na tela. Encontrar os culpados de 3 assassinatos, dentre os quais o de uma criança, o deixa indiferente? Sim, porque eu não sou policial. Quer reabrir uma investigação de quase 20 anos? Mas em nome de quê? Você não é juíza, que eu saiba. Ele fingiu que batia na testa com a mão e completou. Ah, sim, eu ia esquecendo, você é jornalista. Muito pior. Matilde ignorou a ofensa. Quero que me ajude a desemaranhar os fios dessa história. Detesto seus métodos e tudo o que você representa. Estive numa situação vulnerável e você sequestrou o meu cachorro para entrar em contato comigo. Vai pagar por isso. Odeio gente como você. Ah, isso eu já tinha esquecido. Isso eu já tinha entendido. E pare de se queixar por causa do cachorro. Estou falando de uma criança. Se esse garoto fosse seu filho, você gostaria de saber quem o matou. Raciocínio incorreto. Não tenho filhos. Não. Justamente. Você não ama ninguém. Ou melhor, você ama os seus personagens. Seus pequenos seres de papel saídos diretamente da sua mente. Muito mais confortável. Ela bateu no próprio rosto. Ou não, nem isso, porque o senhor grande escritor decidiu parar de escrever. Nem uma lista de compras, não é mesmo? Saia do meu barco, sua tola. Suma daqui. Matilde não se mexeu nem 1 centímetro. Nosso trabalho é muito diferente, Fowles. O meu consiste em revelar a verdade. Você não me conhece. Eu vou conseguir. Vou até o fim. Como quiser. Não dou a mínima, mas nunca mais volte a se aproximar da minha casa. Foi a vez de ela ameaçá-la com o dedo. Ah, sim. Eu vou voltar, tem minha palavra. Voltarei, da próxima vez você será obrigado a me ajudar e colocar um ponto final nessa história. Obrigado a se confrontar com... Como foi mesmo que disse? Ah, sim, com a sua indizível verdade. E dessa vez, Fowles explodiu e pulou em cima de Matilde. O barco oscilou e a jovem soltou um grito. Com toda a força de que era capaz, Fowles a pegou no colo e a atirou no mar com o telefone e tudo. Furioso, ele ligou o motor da Riva Aquarama e voltou o leme para o Cruzeiro do Sul. E aqui a gente termina o capítulo 7 com o Fowles agredindo, né, a Matilde, né, pegou ela à força e jogou ela no mar com o telefone e tudo, gente, já era. Perdeu o celular, né, porque se não for a prova d'água, realmente. Mas enfim, o ponto aqui não é nem isso, né, gente, mas olha essa situação. Cara, que coisa, hein? Mas o nosso amigo Rafael conseguiu pegar as cartas que ele encontrou lá, né, no esconderijo lá do quarto dela. Quase que ele foi pego, né? Que adrenalina, né? Que aventura. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, gente. Amanhã eu vou voltar, então, com os capítulos 8 e 9, tá? Isso. Capítulo 8 e 9 amanhã. E aí a gente vai ter um pouco mais, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o que tem nessas cartas, será, né? Será que tem algum... Porque a Matilde fala com tanta propriedade, assim, com tanta segurança, né? Que ele vai voltar e que ele vai ter que ajudá-la. Então, será que ela tem alguma carta na manga? No caso, cartas na manga, né? Porque o nosso amigo Rafael pegou essas cartas, então, não sei. Veremos o que aguarda aqui os nossos personagens, tá bom? Eu já estou começando a ter suposições aí, mas ainda acho que tá muito cedo. Porque, pelo que eu tô percebendo aqui, essa história tem muito plot twist, né? Até o fim da história aqui, a gente ainda vai se surpreender muito.
né? Então é isso. A Vida Secreta dos Escritores. Amanhã eu volto, então, com um pouco mais dessa história, tá bom? Mais 2 capítulos pra gente dar sequência aí, essa leitura e entender o que tá acontecendo aqui, né? Tá? Conto com você, hein? Continue me acompanhando e amanhã eu volto, então. Beijo, até amanhã. Tchau!